Cristo. Esteja conosco nessa noite em que nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, reunidos na presença de um Deus Todo-Poderoso que faz e executa todas as coisas. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades, um tempo em que nós estamos passando por essa pandemia, por essa dificuldade que nós estamos encontrando devido a tudo isso que nós temos vivido. E hoje o Senhor colocou no meu coração que é tempo de nós nos humilharmos mesmo na presença dEle, para que Ele possa de alguma forma mudar nossa história, para que Ele possa tocar nas nossas vidas, nas nossas petições, para que nós sejamos mais do que vencedores na presença de Cristo Jesus. O Senhor, Ele não nos criou para sermos derrotados, Ele não nos criou para ficarmos sofrendo com tantas coisas que nós temos passado. O Senhor nos criou para sermos mais do que vencedores. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança para adorá-lo, para sermos a imagem, a semelhança e o testemunho vivo de Jesus nesta terra. Então, nesse início de culto, onde nós estamos reunidos aqui, eu e o Gabriel, na presença do Senhor, nós estamos aqui unidos numa só voz, num só espírito, porque aonde dois estiverem reunidos, em nome do Senhor, ali Ele estará. Então, nessa noite, iniciando esse culto, eu vou pedir ao Gabriel que faça essa oração. E no momento em que ele orar, logo em seguida, nós vamos adorar ao Senhor com um hino, antes da palavra, para que o nosso coração seja preparado para receber essa palavra. Porque eu creio que Deus tem algo grande, forte e poderoso para nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, meu filho? Pode orar. Senhor Jesus e eterno Pai. Sim, meu Deus. Eu e minha mãe entram na sua presença essa noite. Muito obrigado por mais um dia o Senhor está propondo pra gente. Sim, meu Deus. Abençoe toda a igreja que está assistindo o culto. Sim, Jesus. Abençoe todos que ainda não conhecem a Ti, Deus, e que venham conhecer. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por ter um jeito da gente conseguir pregar Sua palavra. Glória a Deus. Conseguir levar para todo mundo que não consegue ver. Glória a Deus. Mesmo nesse tempo de pandemia, a gente não pode parar porque a seara é grande, mas a gente não para com a pregação. Sim, meu Deus. Porque a palavra de Jesus tem que chegar em todas as pessoas, em Sim, todos meu os corações. Pai. Sim, meu Deus. As pessoas têm a escolha de pegar ou largar, e sempre as pessoas pegam porque sabem que é melhor para a vida deles. Que Deus abençoe. Sim, todas meu elas, Deus. em nome de Jesus, amém. Por isso, Deus, nós te apresentamos cada vida que decidiu nessa noite se dobrar diante de Ti. Nós estamos aqui como pregadores da Tua palavra, Pai. Eu e o Teu servo hoje nos reunimos aqui para poder cumprir o ID do Senhor que o Senhor nos determinou. Então eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor vá de encontro a cada vida, que o Senhor vá de encontro a cada casa, que o Senhor vá de encontro a cada família, que o Senhor vá de encontro a cada petição, a cada clamor nessa noite, que o Senhor vá de encontro a cada milagre que esse povo precisa, Jesus, que o Senhor vá de encontro aos corações e fortaleça, vá de encontro à alma, Pai, e ao Espírito, e derrame um bálsamo de renovo para que a esperança tome conta dos corações. Espírito Santo, que a palavra que vai ser pregada nessa noite vá de encontro à vida do Teu povo e traga transformação. O que eu peço ao Senhor, que o Senhor nos fortaleça através da Sua palavra, que o Senhor cubra a nossa caminhada com Seus anjos acampados ao nosso redor, acampados aonde nós estivermos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Que toda doença caia por terra. Que toda prisão espiritual caia por terra. Que toda dificuldade de entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida caia por terra. Senhor, que a luz do Senhor venha inundar esses lares. Que a luz do Senhor venha tomar essas famílias. Que a luz do Senhor, Pai, venha derrubar as trevas. Porque aonde a luz do Senhor chega, as trevas não podem permanecer.
Então que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha de encontro à tua igreja e o Senhor faça uma obra maravilhosa para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado aonde nós chegarmos, porque nós emanamos o cheiro e o perfume suave de Cristo. Senhor, que cada pessoa que se dispôs a entrar conosco nessa noite no Santo dos Santos, a entrar conosco nessa noite na sua presença, seja abençoada de uma forma sobrenatural e extraordinária, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Gabriel? Amém, igreja. Então, nesse momento, nós vamos adorar o Senhor com o hino e logo em seguida nós vamos passar para a palavra, para que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra, porque eu creio que Ele há de falar conosco em nome de Jesus. As pessoas que já estão entrando aí na live, que sejam bem-vindas em nome de Jesus. A irmã Kátia, que já está aí conosco, a irmã Beatriz, que já está aí conosco, e que já estão participando conosco dessa palavra, a pastora Elisângela. Que Deus possa nos abençoar, queridas, porque nós estamos aqui por um mesmo propósito, que é aprender com o Senhor e sermos exortados por essa palavra que tem todo o poder nas nossas vidas. Amém? Uma coisa que nós temos que pensar: aquele que confia no Senhor é mais que vencedor. Aquele que confia no Senhor sabe que pode passar até por dificuldades, mas quando Deus entra com a resposta e Deus vem com mão forte sobre a nossa vida, ninguém pode fazer a mão dele voltar atrás. Então nós que confiamos no Senhor, nós podemos ser até perseguidos, atribulados, apontados, passarmos dificuldade, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos aonde está alicerçada a nossa fé. Então nessa noite vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com o nosso melhor, com o melhor do nosso coração. As irmãs estão entrando, os irmãos estão entrando aí na live. E nesse momento nós vamos adorar ao nosso Deus. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estão em volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Quando nós entoamos esse hino, nós estamos profetizando que nós estamos como Jerusalém, cercados pela proteção do Senhor, cercados pela mão forte e pela mão poderosa do Senhor, que cuida de nós em todo tempo. Uma coisa que eu quero que a igreja saiba é que você nunca está só. Jesus é aquele que sempre está comigo e sempre está com você. Jesus é aquele que conhece as nossas dores, as nossas limitações e as nossas lutas. E Ele nessa noite nos chamou para entoar esse hino, para que nós saibamos que Jerusalém vai estar sempre protegida, que o povo de Deus vai estar sempre guardado. Então vamos adorar? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estão em volta de Jerusalém,
estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não, não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá, oh, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Amém, igreja? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Sem Ele não dá pra viver. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem o nosso Deus, não dá verdadeiramente para viver. Meus queridos, nessa noite Deus me deu uma palavra que eu creio que, como falou meu coração, vai falar o coração de vocês. Muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos na presença de Deus, nós nos sentimos abatidos, nós nos sentimos desanimados, mas aquele que está alicerçado na rocha sabe quem crê. E aquele que precisa ser alicerçado na rocha tem que ser preparado para isso. Então, nessa noite eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo, no livro de Lucas, no capítulo de número 5, para que Deus possa falar comigo e com você em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo de número 5, nós vamos aprender com Deus nessa noite e eu creio que Ele vai trazer um ensinamento para a minha vida e para a sua. Lucas 5, a partir do verso 33, diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podei vós jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois se romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Vamos refletir nessa palavra? Irmãos, nós precisamos refletir muito na questão do jejum. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis e a Bíblia nos diz que o espírito e a carne não combinam. A carne vai sempre militar contra o espírito, impedindo que o espírito cresça, que o espírito flua, que o espírito transborde, que o espírito apareça, para que nós sejamos mais do que vencedores. Jesus, através dessa passagem, ele foi questionado pelos fariseus. Os fariseus o perguntavam em todo o tempo, vários questionamentos. Mas eles chegaram num ponto que eles disseram: por que jejuam os discípulos de João? Por que jejuam os discípulos dos fariseus e os seus discípulos não jejuam? E Jesus dá uma resposta muito sábia para esses homens. Jesus diz para esses homens: vão jejuar os meus servos enquanto eu estou com eles? Vão jejuar os filhos da boda enquanto o noivo está no meio deles, ensinando o caminho, orientando o caminho, mostrando aquilo que eles devem fazer, como eles devem proceder, como eles devem falar, como devem ser a conduta deles? Não!
Eu estou no meio deles, a luz verdadeira está no meio deles, o Filho de Deus está no meio deles, o unigênito do Senhor se fez carne e habita com eles. Então, nesse momento, não precisam deles jejuarem, porque o próprio Deus está com eles. Mas chegará dias em que eu não estarei mais com eles. E nesses dias, verdadeiramente, eles jejuarão. Porque eles vão ter que jejuar, porque para eles me ouvirem, a carne vai ter que ser quebrantada. Para eles terem intimidade comigo, a carne não vai poder fluir. Para eles entenderem aquilo que eu tenho para eles e aquilo que eu tenho preparado para cada um, eles vão ter que jejuar para se aproximar de mim e para receber o meu melhor. A Bíblia nos diz, meus queridos, que o Senhor deixou para nós essa parábola dizendo: como que eu vou colocar um remendo de pano velho num pano novo? Como eu vou colocar um vinho novo num odre velho? Esse odre vai se romper e o vinho, que simboliza a alegria da salvação, que simboliza a presença de Deus, que simboliza o melhor de Deus na minha vida e na sua, ele vai entornar, ele vai se perder, porque o odre não estava preparado para receber esse vinho. Então Jesus estava nos ensinando que nós, como igreja, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar e nós precisamos pagar um preço para ouvir ao Senhor. E o que nós vemos muito hoje, irmãos, é uma igreja carnal. É uma igreja que tem dificuldade de jejuar. É uma igreja que tem dificuldade de orar. Uma igreja que tem dificuldade de ler a palavra. Mas por quê? Falta algo. Falta uma proximidade com o Rei dos Reis. Falta ser um vaso novo para receber o melhor de Deus. Tem coisas que não combinam. Santidade não combina com carne. Intimidade com Deus não combina com carne. Retidão na presença do Senhor não combina com carne. Porque a carne vai sempre militar contra o Espírito. A palavra nos diz no livro de Gálatas, e se nós formos parar para pensar, nós estamos vivendo essa geração. O livro de Gálatas nos fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. As obras da carne são pessoas que não têm mais paciência de nada. São pessoas que não se dominam. São pessoas que mentem. São pessoas que se dobram a uma fornicação, ao adultério, à prostituição. São pessoas que têm uma fé que não é alicerçada na rocha. Quando vem o vento, quando vem a tempestade, facilmente elas são derrubadas, porque o alicerce delas está no lugar errado. Ramadeshe ou remas. Mas nessa noite Deus está nos falando, a igreja que eu chamei para me servir. O povo que eu criei a minha imagem e a minha semelhança para me adorar, tem que estar em espírito. O Espírito Santo de Deus é aquele que, quando habita dentro de uma pessoa, ele derrama domínio próprio, ele derrama mansidão, ele derrama paciência, amor, que é o maior fruto do Espírito Santo, é o amor. Aquele que não ama é porque não tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos leva a ter fé. Mesmo não vendo nada, nós cremos que vai acontecer. O Espírito Santo é aquele que nos leva a crer que Deus é Deus e que no momento certo Ele vai mudar a minha história e a sua. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a andar a próxima milha e a continuar perseverando mesmo diante da adversidade. E para isso é necessário jejuar, igreja. Quem não jejua não consegue vencer a carne. Quem não jejua, ora e busca a palavra, não consegue se ser livre do pecado. Porque o pecado agarra na carne. O pecado agarra na carne, porque a carne, e meus irmãos, ela milita todo o tempo contra o Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus hoje, quando Ele me deu essa palavra, Ele começou a falar comigo da dificuldade que nós, como igreja,
estamos tendo de nos manter na presença dele. Muitas vezes nós somos convertidos há muito tempo. Nós estamos aí na presença de Deus há muito tempo. Nós estamos buscando a face do Senhor há muito tempo. Mas nós não conseguimos ter intimidade com Ele, porque a carne ainda tem falado muito alto. A Bíblia nos cita o jejum desde o Antigo Testamento. Daniel, quando ele queria entrar na presença de Deus e receber resposta, ele jejuava. Os profetas jejuavam para poder ouvir aquilo que Deus queria que fosse transmitido para o povo. Os servos de Deus jejuavam para poder ter a direção certa nas guerras, nas batalhas, na busca aquilo que o Pai queria. No Novo Testamento, o próprio Jesus, quando começa o seu ministério, a Bíblia nos diz que ele é impelido para o deserto e durante 40 dias ele jejua. E aí ele fica com as suas vestes totalmente iluminadas para poder cumprir o seu ministério, porque ele jejuou, sendo Deus, para nos mostrar que o jejum é que faz a diferença em nós. Porque quando ele saiu do deserto, ele foi tentado por Satanás, e a palavra nos diz que ele venceu Satanás através da palavra. Ele venceu Satanás através de uma grande autoridade que ele queria deixar como ensinamento para a igreja, dizendo para nós: quer vencer? Jejua. Quer vencer? Ora. Quer vencer? Busca o Rei dos Reis. Quer vencer? Entra no estreito com o Senhor. E quando Satanás se levantar na sua vida ou na sua família, onde você estiver, você vai ter a autoridade do Espírito Santo para vencê-lo. Nós somos uma geração, meus queridos, que nós temos tudo na mão para vencer. O véu já foi rasgado, nós temos livre acesso ao Senhor, nós temos acesso à palavra, nós temos acesso aos ensinamentos de jejum. Então, se nós estamos perdendo, é porque nós estamos deixando a carne fluir e o Espírito ser abatido. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, alguma coisa acontece. Aonde o Espírito Santo de Deus chega, faz morada, como o próprio Jesus deixou escrito para nós nessa palavra do jejum. Aonde o Espírito de Deus chega, ele transforma. Quem mentia, não mente mais. Quem fornicava, não fornica mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem mentia, muda os seus caminhos. Quem não amava, passa a amar. Quem não perdoava, começa a se preparar para o perdão. Porque o Espírito de Deus chega e começa a convencer de tudo aquilo que nós precisamos ser convencidos e começa a transformar o vaso, como o próprio Jesus disse: eu não vou colocar pano novo em veste velha não, porque essa veste vai se rasgar, e nem eu vou derramar vinho novo em odres velhos, porque o odre vai se romper. Mas não, eu vou preparar o meu povo com jejum, eu vou preparar o meu povo com oração, eu vou preparar o meu povo com a busca da palavra, e eles vão ser moldados como vasos na mão do oleiro, e quando eles estiverem prontos, eu vou derramar o vinho novo, e eles vão ser cheios da minha presença. Meus irmãos, está na hora de nós abandonarmos o pecado. É o pecado que afasta o homem de Deus. Nós somos pecadores? Somos. Tem pessoas que me respondem assim: mas eu sou pecador, como você também é pecadora. E como eu vou abandonar se nós temos, essa natureza pecaminosa? Mas uma coisa é nós termos uma natureza pecaminosa, outra coisa é nós vivermos pecando todos os dias, sabendo aquilo que nós estamos fazendo. É bem diferente, meus queridos. O que Jesus deixou para nós é que a nossa natureza é pecaminosa, sim. A nossa natureza nos leva a pecar todos os dias, sim. Mas quando nós escolhermos a melhor parte, quando nós escolhemos servir a Jesus, e o Espírito Santo faz morada e toma conta da minha vida e da sua, quando a gente vai pecar, ele nos lembra. Nós vamos mentir, ele fala: mas você não mente mais, porque você é nova criatura.
Nós vamos fornicar. Aí ele fala, você não tem essas atitudes mais, porque você é uma nova pessoa na presença do Senhor. Você é o Filho de Deus aqui e agora. Quando nós vamos cometer uma obra ali da carne, de lascívia, de briga, de contenda, de perseguição, de tudo aquilo de contrário que a nossa carne nos pede, mas que o Espírito elimina, o Espírito Santo vem e fala, você não é mais assim? Você brigava, hoje você não briga mais. Você contendia, hoje você não contende mais. Você não deixava o desaforo passar, porque você ia lá e resolvia. Hoje você sabe que o seu juiz é o Senhor Jesus e que é Ele que vai guerrear por você. Então você se cala, ora e deixa Deus trabalhar. Isso é fluir do Espírito. O Espírito Santo é aquele que nos aproxima do Pai. Daniel, quando foi transportado cativo para a Babilônia, a primeira coisa que ele fez em Daniel capítulo 1 foi tirar dele os manjares do rei. Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Aí é nos falado um jejum de manjares, onde comidas que não agregam são retiradas para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Daniel, no capítulo 9 e 10, ele fica 21 dias na presença do Senhor, em jejum, oração e busca, porque ele precisava de uma resposta. E a Bíblia nos fala que durante esses 21 dias em que Daniel jejuou, chegou um momento em que Deus enviou a resposta para Daniel. Deus enviou o anjo Gabriel, que é o anjo das boas novas, para entregar as boas novas na vida do servo dele. Quer receber as suas boas novas? Jejua para ser um vaso novo. Quer receber as suas boas novas? Entra na presença de Deus em santidade. E aí ele vai conseguir falar com você, você vai conseguir ouvi-lo. O que Deus está falando para mim e para você hoje, meu querido, é que Ele nos escolheu para ser habitação dele. Ele nos escolheu e nos separou como habitação do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo vir de encontro à minha vida e à sua, o jejum é necessário. Muitos dizem assim para mim, para o bispo, para os pastores, mas eu não consigo mais jejuar. Quando eu corto alguma coisa da minha alimentação, a minha cabeça dói tanto que eu tenho que entregar porque eu não consigo mais. Quando eu falo com Deus, hoje eu vou ficar 1 hora na sua presença em oração e jejum, Senhor, eu me esqueço e não consigo jejuar. Quando eu falo, não, Senhor, eu vou tomar água, mas eu não vou me alimentar para que eu possa te agradar. A gente não consegue, porque a carne começa a pedir o alimento. Mas Deus está nos falando, enquanto Jesus estava na terra com seus discípulos, não era necessário que eles jejuassem, porque o próprio Jesus estava com eles. Mas quando Jesus foi tirado dessa terra e levado para a glória, o Espírito Santo foi mandado como consolador, mas cabe a nós jejuar e orar, para que o Espírito Santo se achegue a nós. Carne não tem como sentir Espírito Santo. Carne não tem como ouvir Espírito Santo. Carne não tem como ouvir instrução de Deus, nem orientação de Deus. Carne não vence demônio. Carne não coloca demônio debaixo dos pés. Carne não consegue orar para uma enfermidade bater em retirada, porque não tem autoridade nenhuma. Nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. A carne vai retornar para o pó. Mas o Espírito vai voltar para Deus santificado. E para o Espírito ser santificado, nós precisamos nos aproximar de Deus com jejum, sim, igreja. Nós temos que ser uma igreja diferente. Uma igreja que não precisa de um profeta para falar com você aquilo que Deus está te instruindo. Uma igreja que não precisa ficar procurando resposta em vários lugares diferentes, sendo que Jesus e o Espírito Santo bradam dentro de mim e de você. Mas para nós ouvirmos a voz e para nós ouvirmos o bradar do Senhor dentro de nós, nós precisamos nos aproximar dele. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Mas para Deus se achegar a mim e a você, nós precisamos nos achegar a ele. Mas como que nós vamos nos achegar a ele, bispa? Nós vamos jejuar. Nós vamos amortecer a nossa carne
para que o Espírito Santo consiga falar no meu espírito e no seu. Porque quem é carnal não ouve Deus. Porque quem é carnal briga. E Jesus está no meio de briga? Nunca. Quem é carnal contende. Jesus está no meio de contenda? Nunca. Quem é carnal mente. Jesus está no meio de mentira? Jamais. Quem é o pai da mentira é Satanás. Quem é carnal não consegue amar o seu próximo, sendo que o próprio Jesus disse: eu sou o amor incondicional do Pai por vocês. Quem é carnal tem paciência? Não. A pessoa fala uma palavra, a gente já vem com 50 atrás. Quem é carnal consegue ser manso? Não. Não leva desaforo para casa. Então está na hora de nós sermos uma igreja espiritual, que não se rende às coisas da carne, mas se dobra às coisas do Espírito. Nessa noite, quando Deus me deu essa palavra para ser ministrada para a igreja, Ele me levou lá no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3, diz assim a palavra. Eu até marquei aqui para ler para vocês, que está escrito dessa forma na palavra. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 5 em diante, está escrito assim: e bem sabeis que ele se manifestou, quem se manifestou? Jesus, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Olha o que a Bíblia está falando. A nossa natureza pode ser pecaminosa sim, mas Jesus se manifestou para tirar o pecado da minha vida e da sua. Por que ele não está conseguindo tirar? Porque nós estamos sendo carnais. E não estamos querendo abandonar o pecado. E aí não tem como Jesus trabalhar. E João continua escrevendo dessa forma: qualquer que permanece no pecado, qualquer que permanece em Jesus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não viu a Jesus e nem o conheceu. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, queridos. Que quem continua pecando não conseguiu ver Jesus ainda. Que quem continua vivendo no pecado ainda não conseguiu ter uma experiência com Jesus. Porque quem tem uma experiência com Jesus busca parar de pecar. Porque Jesus, nós acabamos de ler, se manifestou para tirar de nós os nossos pecados. E João ainda continua dizendo: quem pratica justiça é justo, assim como Jesus é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso é muito forte. É muito forte. Porque o Pai está nos dizendo: Ore Amache, eu me manifestei como um homem nesta terra para trazer liberdade aos cativos, para soltar os aprisionados, para tirar as correntes daqueles que estão presos, para jogar por terra as enfermidades, para soltar os cativeiros do meu povo, para levar o meu povo para o céu. Só que o diabo está enganando eles, porque ainda são carnais. Igreja, chegou um tempo que nós não estamos no tempo do leite mais, como Paulo deixou escrito. Nós estamos vivendo o tempo do alimento sólido, a escolha. Não adianta eu entrar na igreja como um cristão, eu carregar a Bíblia como um cristão, eu me vestir como um cristão, eu falar como um cristão, eu me posicionar como um cristão, se o meu coração está longe de Deus. Não adianta eu querer enganar as pessoas se a Deus eu não engano. E no grande dia eu vou ser deixado para trás. Porque o diabo o tempo inteiro mente, o tempo inteiro engana e corrompe até aqueles que estão dentro da igreja. A Bíblia diz que Jesus deixou escrito para nós nos evangelhos, em Mateus 23, 24, em Lucas 17, 18, que se nós não vigiarmos, Satanás vai enganar até aqueles que servem a Deus. E nessa noite Deus está dizendo, é hora de repensar. Se eu não consigo jejuar, mas por que eu não estou conseguindo jejuar? Porque meu coração está no pecado, está longe de Deus. Porque o que afasta o momento de Deus é o pecado.
Por que eu não consigo ler mais a palavra? Porque o meu coração está longe. Porque o que afasta um homem de Deus é o pecado. E como Deus é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, Deus é a palavra. Se eu não consigo ler a palavra, é porque meu coração está afastado de Deus. Por que eu não consigo mais orar? Por que eu não consigo mais buscar a face do Senhor como eu buscava? Porque o meu coração está em outro lugar. Porque quem está buscando a face do Senhor, busca as coisas do Senhor. Mas quem está buscando a face do pecado, busca as coisas do pecado. E o pecado é de Satanás. Não tem como camuflar isso, igreja. Então está na hora de nós entendermos que nós precisamos ser santificados pela palavra do Senhor. E nós temos que escolher abandonar o pecado e servir verdadeiramente a Deus. Porque quem engana o povo de Deus é Satanás. Não adianta dizer, você vai vencer sem ler a palavra. Você vai vencer sem orar. Você vai vencer sem jejuar. Porque essa é a maior mentira de todas. É a mentira que vem do diabo. O próprio Jesus disse, o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. O verbo estava com Deus. João 1. O verbo era Deus. Só que o verbo foi mandado pelo Pai como filho unigênito para habitar na terra, para trazer salvação para mim e para você. O verbo simboliza a separação entre o homem e o pecado. Quando nós somos chamados de santos, a Bíblia quer nos dizer separado do pecado. Então quer dizer que é possível viver separado do pecado, sim. Mas nós temos que ser vasos novos para ter o vinho novo, e nós temos que ser panos novos, como Jesus, nós acabamos de ler lá no livro de Lucas, para não precisar de receber remendo, porque o pano novo, ele é perfeito na presença de Deus, ele é digno de receber o Espírito Santo, então ele não precisa ser remendado, porque Deus já transformou esse vaso. Irmãos, está na hora da igreja escolher a melhor parte. Hoje manifestou endemoniado na igreja. Amanhã não manifesta mais, porque escolheu servir a Jesus. Hoje mentiu, amanhã não mente mais, porque as obras da carne que estão escritas em Gálatas ficaram para trás e os frutos do Espírito tomaram conta do meu coração. Hoje eu aponto para o meu irmão e julgo ele. Hoje eu quero tirar a trave que está no olho do meu irmão, tampando os olhos dele, que ele não está conseguindo enxergar Jesus. Mas será que eu já me lembrei de tirar a trave que está no meu olho antes de eu querer julgar o meu irmão? É obra da carne. Quem julga está cometendo obras da carne. Quem cobiça ou inveja algo de alguém está cometendo a obra da carne. Está na hora da igreja ser espiritual. Eu creio, eu não sei se vocês pensam dessa forma, mas às vezes eu fico pensando, será por que Jesus, com todos os sinais que estão se cumprindo na terra, ainda não voltou para buscar a sua igreja? Por misericórdia, meus queridos. Porque se ele fosse buscar para a igreja hoje, a igreja dele hoje, será que ele encontraria fé ainda na terra? Será que ele encontraria santidade ainda na terra? Será que ele encontraria quebrantamento ainda na terra? Será que ele encontraria intimidade com ele ainda na terra? Será que ele encontraria um povo que ainda jejua? Um povo que ainda ora? Um povo que ainda vai ao monte clamar? Um povo que ainda se dobra nas madrugadas para encontrar com o rei? O povo que ainda anda a próxima milha com seu irmão? Um povo que ainda oferece a outra face? Um povo que ainda tira a sua veste e apresenta para o seu irmão porque ele está precisando? Um povo que alimenta o faminto e que vai lá e fecha e sara as feridas daquele que está enfermo? Será que ainda não somos esse povo? Eu creio que é por isso que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Porque a igreja precisa escolher a melhor parte. Uma igreja que vai para os cultos, mas que não consegue largar as coisas desse mundo. Uma igreja que vai para os cultos, mas vê pornografia.
Uma igreja que vai para os cultos, mas bebe. Uma igreja que vai para os cultos, mas fuma. Uma igreja que vai para os cultos e comete tudo de contrário do que está escrito. É uma igreja carnal, que precisa ser limpa para se tornar espiritual. E aí hoje a igreja pode me perguntar, bispa, mas é possível então eu ainda consertar? Claro que é, meu amado. Jesus é amor. E ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós acabamos de ler aqui em 1 João. E esse amor incondicional é um amor tão grande por mim e por você, que ele está nos dando mais uma oportunidade de conserto. Ele está nos dando mais uma oportunidade de entrar na presença dele verdadeiramente e abandonar as obras da carne. E sermos odres novos para receber o vinho novo do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz lá em Joel? Deus deixou escrito para nós no livro de Joel assim, 2:25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador e devorador. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Deus está me dando essa ordem aqui agora. Nós somos uma igreja que busca a restituição de Deus todos os dias. Restituição financeira, restituição familiar, restituição de tudo aquilo que nós temos direito, restituição das promessas, restituição do Espírito Santo, as restituições que nós esperamos do Pai. Para nós sermos restituídos, tem que cumprir o que Joel continua escrevendo no capítulo 3. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões até que venha o grande dia do Senhor. Mas para que isso aconteça, o vaso tem que estar limpo. O vaso tem que estar dobrado na presença do Senhor. O vaso tem que escolher servir a Jesus verdadeiramente. Não da boca para fora, como está escrito. Esse povo me clama com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não clama Jesus só com os lábios, não. Aproxima o coração dele. Não fale para as pessoas que você é cristão. Seja cristão. Não se vista como um cristão, mas vista as vestes da santidade. Não fale como um cristão, mas tenha autoridade da palavra que um cristão tem que ter. Não tenha medo do demônio porque ele é derrotado, mas tenha verdadeiramente a autoridade para que ele caia por terra com a palavra. Porque só vence o demônio aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Porque o demônio só se prostra diante do Rei dos Reis e diante do Senhor dos Senhores. O demônio jamais vai se prostrar diante de pessoa nenhuma, porque a nossa natureza é uma natureza que veio do pecado. Mas o demônio vai se prostrar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aí verdadeiramente ele se prostra. Sabe por que às vezes a vitória custa chegar? Porque está faltando renúncia. Às vezes a cura ou a libertação custa nos alcançar, porque tem algo em nós ainda que Jesus precisa mudar. A começar de mim, que luto todos os dias para estar na presença do Senhor. Mas você hoje que decidiu estar comigo nesta pregação, e ouvir essa palavra, se Jesus te chamou para assistir esse culto, para assistir essa live, é porque eu e você precisávamos escutar essa palavra. É porque eu e você hoje vamos abandonar algo da carne para herdar as coisas do Espírito. Amém? Vamos escolher a melhor parte, igreja. Não vamos ser como hoje às vezes é falado, né? Os crentes Nutella, que qualquer coisa derrete. Vamos ser crente raiz, que pode vir a chuva, a tempestade, o tsunami, o ciclone, as lutas, as dificuldades, as dores, as palavras contrárias, as tristezas, as mágoas, tudo aquilo que vem sobre a nossa vida todos os dias. Mas nós vamos prevalecer, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então que nessa noite a igreja possa guardar essa palavra no coração e possa repensar.
Nós vamos orar nessa noite para nós convidarmos o Espírito Santo para vir habitar dentro de nós. Porque nós estamos escolhendo servir a Deus. Nós estamos escolhendo a melhor parte, que é estar com um Deus maravilhoso, que está preparando uma Jerusalém maravilhosa e especial para mim e para você, que está preparando uma caminhada em ruas de ouro e de cristal, que é o mais lindo que Ele podia ter separado para nós. Nós servimos a um Jesus, irmãos, que não poupa esforços para fazer muros de jaspe e para preparar um lugar onde não vai mais haver tristeza e nem lágrima. Que está preparando um lugar onde as nossas dores vão desaparecer, onde as nossas dores vão ficar para trás, onde as nossas lutas vão ser esquecidas, porque é um lugar que está separado e preparado para nós, para adorá-lo, para ser abraçado por Ele. Imagina você fechar os olhos nessa terra, ou ser arrebatado até as nuvens para estar com Ele. E no momento que você despertar, Ele vai estar lá com os braços abertos para te abraçar. Se você não recebeu o abraço do seu filho, aquieta. Se você não foi amado pelos seus pais, aquieta. Se você ainda tem frustrações de pessoas que te entristeceram, aquieta, o Pai te ama. O Pai te ama e para sempre vai te amar. Ele só está dizendo para nós hoje, decida jejuar, decida orar e decida buscar o estreito comigo e você vai ser mais do que vencedor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos nessa noite para nós entrarmos na presença do Senhor em oração, para que Ele possa ir ao meu encontro e ao seu, para derramar na minha vida e na sua aquilo que é direito nosso. Amém? Senhor Deus soberano, eterno e glorioso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos dobramos diante do Senhor em espírito e em verdade. Senhor, eu como serva do Senhor, que o Senhor escolheu nessa noite para pregar essa palavra, eu peço perdão pelos meus pecados antes de orar pela igreja. Se existe algo em mim que não te agrada, como está escrito no Salmo 139,